Vamos ouvir a leitura de um texto, Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Vamos ouvir. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Napoleão Bonaparte foi o cara que construiu o grande império francês, também chamado Império Napoleônico. Napoleão foi um estadista e líder militar, estrategista, matemático e cientista. O cara era competente, habilidoso e conquistador. O seu nome figura na galeria dos grandes conquistadores da história humana. Mas acabou exilado na ilha de Santa Helena, onde morreu em 5 de maio de 1821, aos 52 anos de idade, após 6 anos de exílio. O tempo que Napoleão esteve na ilha de Santa Helena, enfraquecido, não só politicamente, mas também fisicamente, com úlcera e câncer de estômago, segundo relatam os que cuidaram dele, e sem os devidos tratamentos, sem paparicos das pessoas, sem estar no foco, sem apoio político, sem nenhuma esperança de retornar ao poder. Napoleão estava acabado. Nesse contexto, exilado na ilha de Santa Helena, Napoleão expressou seus pensamentos sobre Jesus Cristo. Ele teria chamado um amigo, alguém, e perguntado: "Você pode me dizer quem foi Jesus Cristo?" E o amigo, era um conde, evitou uma resposta. Então Napoleão argumentou. Eu vou citar aqui só alguns trechos. Bem, então eu lhe direi: Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo temos fundado grandes impérios. Mas do que dependem essas criações do nosso gênio? Dependem da força. Só Jesus fundou seu império sobre o amor. E até hoje, milhões de pessoas
estão dispostas a morrer por Ele. Creio que entendo um pouco da natureza humana. E lhe digo, todos eles eram homens, assim como eu sou homem. Ninguém mais é como ele. Ele aqui é Jesus. Jesus Cristo era mais do que um homem. Ele pede o coração humano, deseja possuí-lo inteiramente, exige a entrega incondicional e a sua exigência é atendida. Maravilhoso. Desafiando o tempo e o espaço, a alma humana, com todos os seus poderes e faculdades, é anexada ao império de Cristo. Todo aquele que crê sinceramente nele experimenta este amor memorável e sobrenatural para com ele. É este fato que me prova, sem sombra de dúvida, a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, Ele é Deus. É possível que Napoleão tenha nascido de novo? Sim, é possível. Não sei se nasceu, mas é possível. O que ele diz aqui, se disse e creu no que está dizendo, ele pode ter sido nascido de novo por Deus. Não sei, mas a possibilidade existe. Napoleão também teria feito uma afirmação. Para se fundar uma religião, é preciso primeiro morrer e depois ressuscitar. A primeira eu não quero, mas a segunda eu não posso. Essa afirmação é imprecisa, porém intrigante. Ninguém precisa morrer e ressuscitar para fundar uma religião. Não. Muitos líderes famosos fundaram religião e não precisou morrer para ressuscitar. Talvez, não sei, talvez Napoleão estivesse querendo dizer, para participar do Evangelho, porque o Evangelho é outra coisa, é preciso morrer e depois ressuscitar. A questão é que não quero morrer, não quero abrir mão de mim mesmo, de sair do controle. Se morrer, não consigo retornar à vida. Eu não posso me ressuscitar. Eu não quero morrer. Mas essa é a única alternativa para uma pessoa receber em si mesma a vida nova. Não tem outro jeito. Para ressuscitar juntamente com Cristo e ganhar a vida de Cristo, tem que morrer.
O texto que foi lido para nós no início está falando justamente dessa proposta de Deus, da proposta do Evangelho, que é morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo e para que Cristo seja em nós a nossa vida e viva em nós a vida que Ele é. A proposta do Evangelho é a morte para renascer no reino de Cristo, no reino de Deus. Francisco de Assis tem uma frase assim: morrendo é que se renasce para a vida eterna. E é verdade. A vida eterna é a vida de Deus, é a vida de Cristo. E para receber essa vida em nós, participar desta vida, é preciso morrer em Cristo. No Evangelho nós morremos e também ressuscitamos em Cristo. Se não for assim, irmãos, não é o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo tem uma proposta nítida: morrer com Cristo na cruz e ressuscitar com Ele para receber a vida dele, que é a vida eterna. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 8. Se já morremos com Cristo, morremos com Cristo. Esta morte aconteceu na cruz e ela já aconteceu. Se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Aqui fala da ressurreição. Esse é o viver da ressurreição. Pelos critérios do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Morremos no corpo crucificado de Cristo, para que o Cristo ressurreto viva em nós a sua vida, pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Cristo em nós, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Então, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é a minha verdadeira libertação. É também a minha garantia de salvação eterna. Você tem certeza de sua morte e ressurreição em Cristo? É preciso ter esta convicção oriunda da palavra de Deus, originária do Espírito de Deus, da revelação. Se não tem, não perca tempo. Creia já a sua morte com Cristo. A proposta de Deus é acabar com a nossa vida egoísta, pecadora, crucificando-nos em Cristo, a fim de nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. É assim que eu vejo o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Cristo não foi o único crucificado no Calvário.
eu também fui. Eu creio. Deus disse, por isso eu creio. Agora Cristo vive em mim. Notou o que Deus fez? Deus nos crucificou em Cristo. Cristo nos crucificou com Ele, em seu corpo, para substituir a nossa vida pecadora e perversa, por Ele mesmo vivendo no nosso interior. Nota aí que mudou a fonte espiritual em mim. O eu perverso, egoísta e pecaminoso foi substituído por Cristo. Então mudou a fonte, então mudou a fonte aí dentro da pessoa, né? O eu perverso, egoísta e pecaminoso foi substituído por Cristo. Houve uma mudança de fonte. Ou você morre para ser substituído por Cristo no seu interior, ou tragicamente não lhe restará nenhuma esperança. É importante notar, irmãos, que ainda tenho a minha personalidade, mas há outra pessoa vivendo em mim e vivendo em todas as áreas do meu ser, e esta pessoa é Jesus Cristo, é Cristo que vive em mim. Você pode honestamente dizer que já não vive mais, mas Cristo vive em você? Lembre-se que isto importa na sua crucificação com Ele. Sem a morte do ego, do ego com Cristo na cruz, não há possibilidade nenhuma de ter a vida ressurreta de Cristo. Sem a morte desse ego, não há possibilidade nenhuma, não há chance nenhuma da vida espiritual em nós, da vida eterna em nós. Em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, vemos todo o caminho da tentação e da entrada do pecado no ser humano e também no mundo. Vamos ouvir a leitura do versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E sereis como Deus. Foi o apelo da serpente, Satanás, à mulher, que sendo enganada, cedeu à promessa sedutora do diabo. Algo dentro da mulher respondeu o que Satanás estava oferecendo. Eva, motivada pelo desejo de ser igual a Deus, olhou para si mesma e se tornou egocêntrica. Foi então que o eu pecaminoso teve o seu terrível nascimento e se estabeleceu dentro de Eva, depois dentro de Adão, e a partir de Adão, dentro de todos nós que descendemos de Adão. Assim teve início a obra nefasta
e encaliçada do pecado no ser humano, que atravessa toda a história da humanidade. É uma coisa terrível. O eu pecaminoso é a raiz de todos os pecados. O eu, o ego perverso, é a causa da miséria da humanidade, miséria espiritual da humanidade, do ser humano. A fonte do pecado é o eu, esse ego sujo com o pecado, contaminado com o pecado. Essa natureza egoísta, porque é uma natureza egoísta, é a essência do pecado. Em todo pecado podemos ver o eu ou o ego em ação, em operação. Além do mais, esse eu é o pior dos trapaceiros que podemos imaginar, e também o grande adversário que nos domina interiormente. Irmãos, o homem, sob o efeito danoso do eu, vive a partir de si mesmo, para si mesmo, e confia em si mesmo. O eu quer que as pessoas saibam o quanto ele é grande, mega, importante. Por outro lado, ele tenta demonstrar o quanto ele é bom, porque ele também quer mostrar que é bom, generoso, sabido, inteligente e digno de ser consultado. O lema silencioso do eu é: tenha medo de mim ou me reverencie. O eu quer ser temido ou reverenciado. Não mais eu, mas Cristo em mim é o projeto de Deus, a proposta de Deus para cada cristão verdadeiro. Vida cristã autêntica só funciona para aqueles que estão crucificados e creram com Cristo, e Cristo vive neles. A parte disso, nem existe vida cristã. Sem a morte do eu perverso com Cristo na cruz, não haverá, não tem salvação nenhuma, santidade nenhuma, e jamais seremos felizes. Não tem jeito. Cristo morreu e ressuscitou para fazer a mudança mais significativa do universo. E aqui está ela. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que os que vivem, aqui é o viver da ressurreição, juntamente com Ele, não vivam mais para si mesmos. Vejam, irmãos, a grande libertação, a libertação desse si mesmo aqui. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo faz uma advertência aqui. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que convém pensar acerca de mim mesmo? Eu penso de mim mesmo o seguinte: estou crucificado com Cristo, é o que eu penso de mim mesmo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que eu penso acerca de mim. Também acredito que estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando nós perdemos o valor próprio que julgamos ter, aí vamos ganhar o significado verdadeiro e valor de fato diante de Deus pela vida de Cristo em nós. A obra do pecado, irmãos, dentro da pessoa gera expectativas falsas e conceitos impróprios a nosso respeito. Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34. Tendo-lhes partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Preste atenção aqui. Aqui tem uma disputa para saber qual era o maior. É assim mesmo. Uma disputa para saber qual era o maior. O eu vivo, esse ego vivo dentro da pessoa, se achando que é maior. É coisa do eu, é coisa do ego. Aqui nós vemos um conceito impróprio, que é o conceito de grandeza. E tem mais uma coisa. Aqui não está falando de Pilatos, das contendas e disputas políticas entre Pilatos e Herodes e os políticos, os grandes. Não. A disputa aqui é entre os discípulos de Jesus. Coisa terrível. Não era uma disputa entre os poderosos, que também tem, lógico. Mas aqui
não se trata de uma disputa entre os poderosos, mas entre os fraquinhos. Os discípulos de Jesus que não tinham nada neste mundo. Essa ideia, irmãos, de quem é maior, de quem é mais importante, é terrível. É terrível. Essa obra do pecado está dentro da pessoa, independente de posições. Por isso que tem que morrer. Quem quiser entrar no reino de Deus tem que morrer, ressuscitar com Cristo, nascer de novo. Mateus capítulo 26, versículos 33 a 35. Mateus 26, 33 a 35. Vamos ver se é o texto. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você vê a confiança própria como é? Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E os discípulos, todos os outros discípulos fizeram a mesma coisa. Essa ideia de que eu me basto, eu me garanto, garante coisa nenhuma. Sem mim nada podeis fazer, foi o que Jesus disse. Cristo é a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso suporte, a nossa garantia e a nossa suficiência. Eu aposto todas as fichas, não em mim, mas em Cristo em mim, dando-me vitória sobre o pecado, as tentações. Eu não me basto, mas a graça me basta. Eu não, a graça sim. Eu não me basto, mas a graça me basta. A graça é suficiente para garantir a nossa vitória e para nos sustentar o tempo todo. João capítulo 18, versículo 11 e 12. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus, manietaram-no. Vimos o conceito de ser grande, importante, o conceito de que eu me basto, confiança própria, autossuficiência. E agora Jesus diz a Pedro: embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Você vê, o discípulo, por ignorância, se coloca como guardião. Toma para si
a responsabilidade de defender o projeto de Deus, defender Deus, como que se Deus precisasse da nossa defesa. Aqui está uma coisa que defensor de Deus, defender Deus. Naquele momento, Pedro estava descontrolado. Tanto é que passou a espada na orelha de Malco e cortou fora. Ele estava descontrolado. Irmãos, uma pessoa descontrolada nas suas emoções é muito perigosa. Você mesmo, quando estiver emocionado, fica quieto. Não conversa não. Está emocionado? Agitou? Está bem emocionado? Toma uma água para não falar besteira. As suas ações podem destruir muito mais do que construir. Precisamos entender que nada existe fora do controle de Deus. Se quiser crer, creia. Se não quiser, tudo bem. Mas eu creio assim. Precisamos entender que nada existe fora do controle de Deus. Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ele estava dizendo para Pedro: sossega, calma, sossega, meu irmão. Não é fácil sossegar, eu sei disso. Principalmente sossegar em meio aos vendavais, aos ventos fortes deste mundo, da travessia nossa. Então, até sossegar, já nos estressamos, esquentamos a cabeça, ficamos nervosos. Mas a graça de Deus é tão preciosa que ela nos faz sossegar, nos faz descansar. Com essa atitude, Pedro estava dizendo para Jesus o seguinte: o Senhor não vai lutar? Vai se entregar assim? Vai se entregar assim de mão beijada? Não foi nem na mão que o discípulo beijou o outro falso. Deve ter sido no rosto, na face. O seu sangue não é igual ao meu, Jesus. O meu sangue é de Pedro, o seu é de Jesus. Então, irmãos, essa vocação de lampião cangaceiro evangélico só gera muito atrito. Mete a tua espada na bainha. Eu não pedi a sua ajuda. Tem uma espada que está fora da bainha. A espada desembainhada. A espada desembainhada é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Esta tem que estar fora da bainha. Esta sim. Mateus 16, 22. Estamos terminando.
para a alegria de todos, felicidade geral, da Ed, do Mateus, da minha, para casa. Vamos ouvir aí. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Agora ele ataca de sabidão, sabichão, sabe tudo. Esse ego é terrível. Esse conceito de sabichão, sabe tudo, essa atitude de ensinar Deus, porque ele estava querendo ensinar Deus, querendo ser professor de Deus. Você acha que Deus precisa de aprender com a gente? Você acha que Deus precisa fazer um curso? Não caia nessa besteira de querer ensinar Deus como fazer as coisas. Essa atitude de achar que tem uma ideia melhor do que a de Deus é arrogância, é a obra do pecado no indivíduo. As melhores ideias do velho homem não conta para Deus. As melhores ideias do velho homem não valem nada diante de Deus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Gênesis 3, 7. Você vê? Tiveram uma grande ideia. Inventaram a costura. Aí está a atitude sabichona. Mas só Deus pode resolver. Aquela situação do casal lá no jardim e a nossa. Eles descobriram por si mesmos qual deveria ser a solução para eles. Então, eles acharam que descobriram um caminho, uma solução. Fizeram o que eles acharam que seriam a solução para a encrenca em que eles se meteram. Essa atitude de sabe tudo está constantemente tentando projetar-se. O velho homem, em cada pecador, exibe essa atitude de sabe tudo. Mas Deus tem a solução maravilhosa. Qual a solução de Deus para resolver tudo isto? Morrer, morrer e morrer. Morrer em Cristo na cruz, para ressuscitar com Cristo, ganhar a vida dele, entrar no reino de Deus. Esse é o conceito que convém ter.